Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, Felipe. Tudo jóia? Ou boa noite, ou bom dia. Depende de que hora você está assistindo aí essa nossa conversa hoje. Mais uma vez, Evangelho de Mateus. Né? Tamo aí. E hoje a gente conclui, se Deus quiser, o Sermão do Monte. Isso. Capítulo 6, capítulo 7, desse grande sermão do Mestre, do Rei, Jesus. Nós já vimos, né, Ulisses, primeiras palavras do Sermão do Monte, e basicamente quem são as pessoas que fazem parte do reino, Exato. Como eles são conhecidos, e as práticas dessas pessoas, né? A Exato. vida dessas pessoas. E agora nós vamos entrar na parte que vai falar das ações das pessoas do reino de Deus, né? Exato. E eu acho que também desse aspecto invisível do reino de Deus. É fato. É muito interessante a tônica que ele coloca, ele já inicia o capítulo falando para guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. Isso aí. A tônica dele, também no início do contexto do capítulo 6, é justamente, ele vai bater muito na tecla da hipocrisia, a ideia de fazer para ser visto, de se colocar diante de Deus para se mostrar mais espiritual, se mostrar. Então ele vai bater, a palavra-chave, pelo menos no início do capítulo, é justamente essa ideia da hipocrisia. Não faça isso para que os outros vejam e tenham essa noção de você, para achar isso de você. A Bíblia é tão viva que essa mensagem é tão importante para hoje, né? Não sei se você tem visto, assim, o que eu vejo de pastor, de cristãos, assim, vão fazer uma ação social, postam lá uma mão, a câmera, na outra um prato de comida. Estão orando, foto na oração, né? Rapaz, a gente tem até uma expressão para isso que alguns usam, que é o tal do, entre aspas, né, ministério de selfie. É justamente as pessoas assim, pessoas que fazem questão de registrar momentos de cunho espiritual para parecer uma espiritualidade extrema, para lacrar no meio cristão também, exatamente para isso, para lacrar também. Lacração gospel. A lacração gospel. É exatamente com relação a isso que esse capítulo 6 vai bater muito nessa ideia. Exatamente. Aí está falando de justiça, vai falar de dar esmola, né? De oração, né? Tudo isso a gente vê aqui. Não tocar trombeta, não fazer conhecido. Isso não impede que se façam boas obras, né? Isso não impede que se tenha também uma campanha, sei lá, a gente teve aqui no final do ano passado, se não me engano, uma campanha para arrecadar a cesta básica. A gente arrecadou bastante, ajudou bastante família. Então é uma coisa que a gente divulga, né? Que a gente divulga, mas a ideia aqui é justamente essa da hipocrisia. Que às vezes fazer alguma coisa para tentar esconder um erro, para tentar pagar, se justificar. Assim, a gente adora, nós servimos a um Deus trino. E o Deus trino é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É impressionante como nós, assim, não vamos colocar nós, alguns tendem a querer fragmentar esse Deus, sendo ele infragmentável. Exatamente. Aí tem pessoas que se identificam mais com a postura da visão que ele tem a respeito do Deus Pai, aquele Deus da lei, aquele Deus que tem um contato mais rígido, mais e por conta disso às vezes se torna legalista, às vezes se torna um detentor da verdade, invariável. Aí outras pessoas se identificam muito com Cristo, aí olham a figura do Deus em Cristo como aquele que atendeu aos necessitados, como a gente está vendo no livro de Mateus aqui, que curava as pessoas que precisavam. Então entendem que a igreja, entendem que o evangelho é constantemente, basicamente essa ação de assistência ao mais pobre. Jesus veio para atender essas pessoas, e tem aquele povo que se identifica mais até com o contexto do Espírito Santo.
Aí entra no dos chamados, nós somos dons do Espírito, e se você não... só o sobrenatural. Levita, só o sobrenatural. Se você natural. não levita, você está fora e tal, e aquela coisa. E é uma besteira tão grande, me perdoa a expressão, é um erro tão grande, porque Deus é tudo isso. Deus Exatamente. É trino e é tudo isso. Uhum. E se nós temos a mania de fragmentar, nós não deveríamos olhar para Deus dessa forma fragmentada. E quando a gente traz isso para esse contexto, a gente entende que a igreja, que é o corpo de Cristo, ela é também a assistência, o braço de Deus, ajudando, resgatando pessoas também da sua condição de miséria. Exatamente. Resgatando e sendo o braço de Deus, resgatando, auxiliando e ajudando essas pessoas. O problema é que a gente vai partindo... Exato, só não é isso somente. Deus não nos trouxe, não nos separou. O nosso catecismo fala muito bem isso, que temos o fim principal, que é adorar, glorificar e ter prazer nele. Deus não nos separou para sermos ONGs. Deus nos separou para sermos o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. Mas isso quer dizer que, como igreja do Senhor, nós também temos a obrigação de ser o amor de Cristo estendido àqueles que necessitam. Só não precisamos focar única e exclusivamente nisso, porque a igreja não é ONG. Assistencialismo. Tanto é, e o maior problema da humanidade não é fome, o maior problema da humanidade é o pecado. Jesus passou fome, né, no deserto 40 dias. Exato. E ainda nós lemos até aqui que se o teu olho faz você pecar, arranca ele, lança, é melhor você entrar. É a palavra dura que ele então é tipo assim, é uma coisa assim, se há algo aqui que te afasta de Deus, que te coloca longe de Deus... Mateus vai registrar isso no capítulo 18. 18. Ele vai registrar isso no capítulo 18. Se tem alguma coisa que te afasta, então arranca isso e tudo mais. Tira fora. E não quer dizer que a comida, a falta de comida, alguma coisa assim vai afastar. Eu acho que o que você falou, Felipe, eu acho que é tão importante que eu acho que a gente deve enfatizar mesmo. É uma palavra abençoadora e pastoral mesmo. O problema da humanidade não é a mazela social que ela vive. O problema da humanidade é o pecado que traz a mazela social. Se nós, enquanto igreja, focamos a mazela social e negligenciamos o nosso papel de apontar o pecado, de falar que existe cura para o pecado, que é Cristo Jesus, é o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário para a salvação do pecador, se nós não fazemos isso, nós estamos errados. Exatamente. Eu não lembro se é Pedro, acho que é Pedro e João, quando saem da sinagoga e uma pessoa pede para eles o dinheiro, né? Não temos ouro nem prato, mas o que nós temos, nós damos. Exatamente. Por outro lado também, Jesus olhava as multidões e se compadecia delas, dava alimento para elas. Então, isso é interessante demais, né? Porque isso para a gente, assim, traz uma lição muito interessante quando a gente vê Pedro e João entrando e falando. Pedro e João, né? O que nós temos, nós te damos aqui. Nós, enquanto igreja hoje, o que nós temos para dar? Cesta básica? O que nós temos para dar? Remédios? Se nós só tivermos isso para dar, nós temos que tirar o nome de igreja dos nossos tempos e colocar o Exatamente. Boa. E aí ele vai falar, vai tocar nisso até na oração, né? E aí ele vai trazer uma palavra assim, que quando você quiser orar, entra no quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. A gente vê muito isso nas músicas, né? As pessoas falam assim, um lugar secreto, um lugar de intimidade com Deus, né? Verdade. Isso é verdade. Isso aqui é importante. E também eu vejo que é fundamental, né? Que a gente tenha um lugar, um tempo especial. Esse é um outro problema. A gente só não pode tornar aquele lugar um ídolo, o lugar santo. Exatamente, o santo dos santos da minha casa. Ali pra mim. É verdade. Eu criei na minha casa um santo santos. É verdade. Mas isso é muito importante também que você está falando, porque assim, para algumas pessoas se mostrar crente dentro da igreja é relativamente mais fácil.
orar em público, Sim. cantar no grupo, levanta as mãos e louva ao Senhor e bate palma, ou isso, aquilo, outro. Em público é uma situação. Mas o que às vezes nos espanta muito, de pastores a membros de igreja, é a falta desse momento devocional com Deus. Sabe? Isso chama muita atenção. Não dentro da nossa realidade, mas numa conversa com o pastor Edson, que você conhece bem, que é meu irmão, ele estava relatando uma estatística que eles fizeram a respeito da quantidade de pastores, eu não lembro exatamente os números, mas um grande número de pastores que usavam a Bíblia basicamente como uma ferramenta. Exato. A ferramenta para exercer o seu ministério. Uhum. Fora desse contexto ministerial, a Bíblia já não tinha aquele papel de revelação de Deus para a minha vida antes de ser revelação para o povo que eu estou pastoreando. E isso também se reflete nas pessoas. É tipo assim, Deus está falando para mim. Quando eu abro a Bíblia, Deus está falando para mim. Exato. Aí o nosso perigo, né, é que Deus não está falando mais para mim, está falando para a igreja, através de mim. Exato. Aí que é o problema. E por outro lado, a gente também tem um grande número de membros de igreja que abandonaram a prática devocional diária. Abandonaram. Assim, eu não estou nem falando da questão do culto doméstico. O culto doméstico, às vezes, preocupa também que ele se torna cada dia mais um elemento em extinção. Mas, assim, pessoas que abandonaram a prática do momento a sós com Deus. Antigamente, o pessoal que é um pouco mais velho deve lembrar daqueles programas de retiro que a gente fazia, e sempre tinha aquele momento, né, manhã ali, antes do café, a sós com Deus. Era como você acordava mais cedo para meditar na palavra antes de começar o seu dia. Mas isso não é uma prática só de retiro, isso é uma prática diária, de manhã. A nossa ideia é que comece no retiro ou que se reative no retiro. Exatamente. Mas a gente vê cada vez mais pessoas que perderam esse. Assim, é triste que você vê gente que pega a Bíblia no domingo, pega a Bíblia na quarta-feira ou quinta, dependendo do dia de culto, de estudo que tem na igreja, e volta a pegar somente no outro domingo. Aí realmente fica muito complicado. Eu lembro de um amigo que na igreja, na nossa igreja, ele deixava a Bíblia na igreja. Aí de vez em quando alguém achava a Bíblia dele, né? Sua Bíblia aqui? Não, minha Bíblia eu deixei mesmo, porque é muito ruim, né? Você sabe que um dia esse nosso amigo, que hoje é reverendo, ele chegou a admitir isso no púlpito e falou: quanta hipocrisia que era minha. E realmente é verdade, né? Essa conversa de escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, por isso que eu não estou levando sua Bíblia, isso não cola não, viu, meu? Não cola isso, não cola. E sabe que reforçando essa ideia importante, é do prazer, né, Wilson? Isso é maravilhoso. A gente é movido pelo prazer, né? E recompensa. Sabe que pessoal que fala sobre hábitos, novos hábitos, fala sobre dieta, essas coisas assim, né? Eles sempre vão falar que todo mundo precisa de uma recompensa. Alguma coisa que faça você ficar feliz com aquilo, né? É quase um elemento motivador também. Né? Aí Jesus vai falar assim, porque Deus recompensará a pessoa que está em secreto. Naquele momento, ela vai receber uma grande recompensa. Qual é a maior recompensa da oração? É a presença de Deus, né? Não é nem o que Deus dá, não é nem Deus perdoar os nossos pecados, é tudo isso também, mas é principalmente poder estar com Ele. E aqui ele vai comparar com os hipócritas. Os hipócritas, eles recebem a recompensa também. A recompensa é serem vistos dos homens. Igual quem está doando e quer ser visto, igual quem está jejuando e quer ser visto, a recompensa é quando eles levantam, aí falam palavras bonitas, aí pessoas, homens, pecadores iguais a eles, falam assim: que pessoa maravilhosa. Essa é a recompensa que eles querem. Exatamente. Quando poderia estar vivendo o que é melhor, que é a presença de Deus, que é ser enriquecido. É a ideia do Salmo 1, né, cara? Exatamente. Mas o seu prazer está em meditar na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. De noite. E aí vai contar como que é essa pessoa, né? Ele é igual uma árvore plantada assim, junto ao ribeiro, né? É maravilhosa essa passagem. Pode falar. E aí a gente entra agora no modelo de oração, né? Que Jesus nos dá
que é a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso. Lembrando que é depois dele tecer a crítica com relação à hipocrisia da oração pública, né? Dessa oração que os fariseus faziam. Aí depois ele dá um modelo de oração. E quando a gente olha essa oração nas partes, né, é mais bonito ainda, né? Primeiro é Pai Nosso. Já começa chamando Deus para a conversa, né? E não chama como Deus, como Criador, como Soberano, chama como Pai. Exato. Né? A Patrícia lá de Santa Mônica, ela postou no grupo uma reflexão a respeito da oração do Pai Nosso, muito legal. Você que está no grupo Santa Mônica, dê uma olhadinha, muito bom. E a ideia justamente é isso que a reflexão que ela colocou, e exatamente traz isso que você está comentando, a respeito da proximidade. O Deus Todo-Poderoso próximo, Pai Nosso. Isso é maravilhoso. E eu acho legal dessa oração, se aqui existe uma crítica relacionada à oração para os outros, né, que mostrava para os outros, aqui a oração do Pai Nosso, ela tem uma ideia de abnegação de si mesmo, de abrir mão de si mesmo, entendendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso sobre minha vida e que eu não sou nada. A gente observa o Pai Nosso que estás nos céus, fala, santificado seja o teu nome, o reino é teu. Não, antes santificado seja o teu nome, né? Seja o teu nome, exatamente. Não, meu. Exatamente. O reino é teu, tudo a vontade. Isso, só um parênteses aqui, às vezes eu acho interessante, porque aqui vira quase um jargão de jogador de futebol. Vamos lá, Pai Nosso, Pai no céu, às vezes não tem noção, quase sempre não tem noção. Já emenda uma outra oração. Mas assim, às vezes não tem muita noção do que tá falando. Quando ele fala, venha o teu reino e faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu, ele está colocando, olha, o Senhor é Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o Senhor manda em tudo. Então que venha a tua vontade, que o Senhor reine também aqui, também na minha vida, também no nosso meio. As regras são do Senhor, eu não sou nada. O Senhor é o Senhor desse reino. Exatamente. Isso é maravilhoso. E aqui, santificado seja o teu nome na minha vida, né? Essa ideia, que tudo que eu fazer nesse dia, santificado seja o teu nome, vem o teu reino, igual você já falou, a vontade é dele. A vontade é dele. O pão, quem dá é ele, né? O perdão, aí essa parte do perdão, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Podia ter ficado antes da vírgula. Essa parte aí tem algumas pessoas que iriam pular. Exatamente. Pode não. Mas a ideia, tipo assim, se eu pedir para Deus me santificar o nome dele na minha vida, eu também quero ter a capacidade de perdoar como ele perdoa. Né? Essa ideia vai ser retratada justamente também no capítulo 17 de Mateus, quando ele trata justamente essa ideia do perdão, que fala do caso do servo que tem a sua grande dívida perdoada e não consegue perdoar o servo dele. A ideia do perdão ela é fantástica nesse sentido, e realmente quando a gente fala de como nós perdoamos os nossos devedores, para recitar, para fazer essa oração, para repetir essa oração, tem que ter um coração muito tranquilo e muito seguro em Deus, na ideia do perdão. Porque é muita cara de pau você chegar e dizer para Deus, Senhor, perdoa as minhas ofensas, mas no seu coração, se você não consegue liberar perdão para aqueles que pisaram no seu pé. Exatamente. E a gente precisa entender que perdão é libertador para mim, muito bem, e para outra pessoa também, mas tem casos que é muito mais para mim do que para outra pessoa. Quando a gente perdoa assim, costuma sair aquela pessoa sai da nossa mente, né? Enquanto a gente não perdoa, a gente está pensando e querendo que a pessoa não se dê bem na vida, e aquilo vai criando problemas. Perdão, na verdade, é abrir mão de estar certo. Exatamente. Perdão é abrir mão da sua razão. Conta-se eu até repeti essa história aqui no estudo de ontem aqui na Praia do Morro, a história de um pastor, que é uma história inclusive contada pelo Hernandes Dias Lopes, de um pastor que tinha um trabalho social também. Os alunos
A igreja ficava num contexto de comunidade. E muitas das crianças que frequentavam essa igreja não eram crianças da igreja, mas que participavam do projeto. Aí um dia ele viu o menino, as dificuldades que ele vivia e resolveu comprar algumas coisas para esse menino, roupas e tudo mais. E foi levar, né? Subiu para poder levar para o menino. E o menino, ao longe, pegou e deu uma pedrada nele. Aí ele precisou ser atendido e tudo mais. Aí o pai dele depois identificou que era o pastor que vinha, tal, não sei o quê, com as sacolas e tal. Aí pegou o braço do menino e foi levar lá para pedir desculpa, pedir perdão ao pastor. E depois disso tudo, o pastor pegou, mesmo machucado, pegou e falou: eu vim trazer isso para você, um presente para você. O pai dele, o pai do menino, falou: olha, ele não merece. E o pastor falou: exatamente, ele não merece. Mas eu estou dando não é porque ele merece, é porque ele precisa. Essa é a ideia de Deus conosco. Sim. Não é porque nós merecemos, é porque nós necessitamos do perdão dele. Se nós entendemos isso, o tamanho do perdão que Deus derramou sobre nós, gente, é impossível você não se sentir movido pelo Espírito a perdoar as coisas que acontecem com você. Exatamente. Porque quando você não perdoa, é como se você estivesse declarando ou assumindo: eu não tenho a real dimensão do perdão que Deus me deu da cruz. Exatamente, muito bom, cara. E aí, não deixe cair em tentação. A tentação virá, né, mas não deixar a gente cair nela, ceder a ela, né? E encerra pedindo para livrar do mal, dizendo que teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então é muito importante a gente parar de repetir de forma mecânica aquilo que a gente ouviu e sempre vem ouvindo. Precisa refletir, né, naquilo que a gente está falando. Mas está na Bíblia, mas esse está repetindo com uma perspectiva fora do que Deus quis apresentar na palavra dele, né? Então isso a gente precisa... Essa mesma proposta que ele tem no contexto da oração, ele apresenta quando ele fala do jejum. Exatamente. Você falou, e falando sobre isso, né, tem um comentarista esportivo que ele era técnico de futsal na Hebraica, né? Hebraica é uma faculdade judaica. Diz ele que antes de começar o jogo fez aquela preleção de técnico, né? Aí reuniu o pessoal lá e começou: Pai nosso que está no céu. Só ele, porque só ele era cristão. O resto era tudo judeu, não tinha como. Então a gente tem que parar de repetir sem entender o que está repetindo, né? E aí ele vai voltar a falar agora de jejum, né? Sobre estar bem, né? E aqui mesmo a ideia de que quem jejua morrendo já recebe a recompensa que é ser reconhecido pelas pessoas. Exato. Então deve lavar o rosto e aí por diante. Agora ele vai tocar no versículo 19 uma outra questão, né? A questão do dinheiro. A gente vê muito essa ligação de quando ele começa a falar a respeito dos tesouros no céu, da importância de guardar tesouros no céu, porque ele está tratando da hipocrisia. E a gente pode enxergar a hipocrisia, da forma que ele trata a hipocrisia, como uma questão do que tem valor para você. Se eu faço para receber dos outros o valor, o louvor, os louros da vitória, o que é o meu tesouro? Isso inevitavelmente nos leva a Calvino. Exato. Quando ele fala do coração ser o altar, de que tem que ser Deus, e se não for Deus, outras coisas vão ter. Nesse caso aqui parece muito você mesmo, o seu próprio ego. E como é o seu próprio ego? O seu ego, o seu egoísmo, a sua imagem, a sua reputação, você é o seu grande tesouro. O reconhecimento sobre dos outros com relação a você é o grande tesouro. Chega e para em você. Para em você. Né? Isso não cresce mais. Exato. E aí, quando você pega tudo isso, ele fala: olha, você tem que ajuntar tesouros no céu, não aqui. O alvo de ser mais valor, o que é mais valoroso para você, o que é mais que representa mais valor para você, não pode ser isso aqui. Não pode ser reconhecido pelos outros. Ajunte seu tesouro no céu, não em você, não aqui. Isso é interessante quando a gente pensa dessa forma, quando a gente faz essa ligação com a oração dominical.
Quando ele fala é o teu reino e a tua vontade, não é minha, não sou eu, tudo é dele. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? A ideia do maná, quando a gente volta lá para o Antigo Testamento, né? Eles deveriam colher o específico do dia e no sabá não deveriam colher. Exatamente. Cara, isso é uma prova de fé e de confiança, de depositar em Deus as suas esperanças, a sua confiança e assim por diante. E está tudo nesse arcabouço. E sabe o que é interessante? A providência de Deus, né? Porque eles não passavam fome com isso, e à medida que isso acontecia, nem as roupas deles se desgastavam, né? Enquanto eles estavam peregrinando no deserto. Isso é tão presente nesse texto, no contexto que ele faz, que Mateus registra, desde a questão do acúmulo do tesouro no céu, não esse tesouro na terra, não em você, não a sua imagem, até o andar que ele vai dar, até o versículo 33 que a gente vai passar mais à frente. E aí, resumindo isso, né, que se falou do altar, né, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aí vai falar dos olhos, né, a concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. O desejo vem através. Os olhos são a janela, né? A janela para muitas coisas. Que mais que a gente pode destacar aqui? E ele vai falar da ansiedade, né? Mas eu ainda queria chamar a atenção a questão dos dois senhores. Sim, pode ir. A gente percebe assim, hipocrisia, a ideia da valorização do eu e tudo mais. Tudo para mim, tudo em mim. Olha, não é assim. O reino dos céus tem que estar presente, é a vontade dele, não é a sua, e assim por diante. Acumule os tesouros no céu, não aqui. Preste atenção, porque os seus olhos é que são a janela para isso. Os seus olhos é que podem abrir as portas para que você se perca e assim por diante. Ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a você mesmo. Ninguém pode ser servidor de dois mestres. Ou você serve a Deus e teu reino, tua vontade, ou você serve a você. Faz o que você quiser fazer para que os outros vejam em você aquilo que você espera que eles vejam, que você quer que eles vejam. Exato. Então esses dois senhores, e é interessante aqui porque às vezes, quando a gente olha isso aqui, a gente está vendo alguém, que Jesus falando, olha, não use, porque o que ele está usando aqui, eu sei que é um contexto diferente, é um contexto teocrático que eles viviam aqui, mas o que Jesus está colocando a grosso modo aqui, são para pessoas que usam a imagem de Deus, a imagem da religião, para trazer sobre si a valorização e os louros. Ou seja, tem uma imagem de quem está servindo a Deus, mas o propósito da sua servidão a Deus não é Deus, é Ele mesmo. E acaba criando um outro Senhor que é o seu próprio ego, mesmo que ele diga que não. Isso me chama a atenção, por isso que eu queria falar sobre isso aqui rapidinho. Pessoas que vivem dizendo ou falando aos quatro cantos, olha, eu tenho uma oração forte, entendeu? Não, se eu chego o demônio sai. Não, aqui não tem isso não, meu irmão. Triunfalismo. Comigo não é desse jeito não. Eu já vi muitas pessoas, a gente está falando assim, parece que está falando até no contexto só pentecostal, mas não é. A gente encontra pessoas de igreja reformada ou não, de igrejas históricas, falando, não, eu pego, eu converto, eu batizo, eu construí igreja. Cara, me dá um medo quando eu vejo gente chegando falando, não, eu construí a igreja. Vão cutucar a nossa ferida um pouco, né? Eu construí. Nós temos a melhor doutrina, né? Rapaz, nós temos a teologia que é supra-sumo. Vou puxar um pouco a sardinha para o nosso lado reformado. Não só para o nosso lado reformado, mas se você crê, se o seu culto é um culto racional dentro daquilo que você entende biblicamente, como Paulo fala lá em Romanos, se você entende isso, é natural que você ache que a doutrina da sua igreja seja uma doutrina bíblica. O que não é natural é você excluir
outros irmãos que, lembrando, a nossa igreja considera irmãos, o próprio Supremo Concílio considera irmãos, tem algumas colocações que o Supremo Concílio faz acertadamente de algumas igrejas que não são consideradas co-irmãs, né? A gente sabe disso, mas no contexto, nossos irmãos assembleanos, nossos irmãos batistas e outros mais, chegar e falar, se nós pensamos assim e ele não pensa assim, cara, esse aí é o inapto para ser ministro, esse aí não está por fora. Não posso chamar de pastor. Não posso chamar de pastor. Da minha denominação. Gente, isso aí é muito complicado. Muito complicado mesmo. Muito bem. Aliás, a palavra não é complicada, a palavra é triste. Triste. A palavra é triste. E sabe o que você estava falando sobre dois senhores, né? A gente acha que a ideia do Senhor é que ele tinha que só o servo entregava algo para ele, né? Mas para que o servo pudesse entregar algo para ele tinha que prover para o servo também, né? Então o Senhor aqui, ele não é só aquele que está sugando, ele também é aquele que está provendo, né? E aí isso vai ser a sequência agora. Bem legal, bem legal. Por isso a gente tem ansiedade é o quê? Ansiedade, ele vai falar agora, né, a partir do versículo 25, contra a ansiedade. Ansiedade é excesso de futuro, né? Alguém definiu isso. Eu achei interessante. Tem gente que colocou, a depressão como excesso de passado. Lógico que é muito simplista, né, dizer isso. Mas a ansiedade é um pouco mesmo, né? O excesso de futuro, ficar pensando o que vai acontecer daqui a pouco, ficar imaginando se não vai dar certo. E aí, por que isso acontece? Porque a gente está pensando, o que eu vou comer? O que eu vou investir, né? E a gente precisa olhar e lembrar quem é o Senhor da nossa vida. Se o Senhor sou eu mesmo, nossa, eu vou ficar, meu Deus, guerra, fome, pandemia, né? Então, se o meu Deus é o Senhor, eu trabalho confiando que Ele é o meu provedor e que Ele vai me investir melhor que os lírios do campo, que Ele vai me alimentar tanto quanto Ele alimenta os pássaros, né? Pensa no beija-flor, a energia, né? E Deus alimenta ele constantemente, vestuário e tudo mais. E aí a nossa busca não é por tentar entender o que vai ser no futuro, mas é o que está no versículo 33. Exato. Né? Esse texto ele é reconfortante, né, gente? É uma segurança, é um conforto que nós temos, é uma tranquilidade que nós temos. Quando nós entendemos que nós estamos nas mãos do Senhor. E aí vem fazer uma pergunta para o meu pastor aqui, vou fazer uma pergunta para o meu pastor agora. Sabe por quê? Porque assim a gente vê, nós sabemos que a depressão e a ansiedade, elas também têm origem patológica, também tem essa questão patológica a ser tratada e a ser considerada. Mas nós entendemos também que Deus é poderoso para salvar e é poderoso para efetuar cura em qualquer situação. A ansiedade, apesar de ser vista também em determinados aspectos como uma ação patológica em determinados aspectos, mas também tem pessoas que podem e devem tratar a ansiedade se colocando mais nas mãos de Deus. O que eu queria fazer como pergunta para você não acha que quanto mais eu me coloco nas mãos de Deus, menos ansioso eu fico? Quando a gente olha esse texto, Jesus está falando, olha, literalmente, me segue, me serve, que eu cuide de você. Inclusive, eu creio que para entender que Deus usa tratamentos também. Usa remédios, usa profissionais. Usa profissionais para isso, exatamente. Então está com o coração sempre voltado para Ele, aberto para Deus. Exato. E cada caso, como você bem falou, cada caso é uma situação. É uma situação. Exato. Tem gente que vai ter uma ansiedade gerada por um medo de se repetir algum trauma que viveu, né? Eu tive fome, eu tive problema nesse sentido, será que isso vai acontecer de novo? Aí fica com a cabeça naquilo, né? Tem gente que está lá atrás porque viveu um trauma, então tem várias coisas, vários fatores que... Mas eu creio,
absolutamente nisso que você falou, que a gente tem que se colocar mais nas mãos de Deus, lembrar que Ele é esse provedor, que eu, por mais esforço que eu tenha, eu preciso lembrar da graça de Deus. É isso, né? isso. Essa é a grande questão. A graça, ela não anula o esforço, ela anula o mérito, né? Muito bem, muito bom. Porque o mérito, a gente nunca... O mérito é aquilo que eu fiz e aí eu mereço por ter feito algo. O esforço eu faço porque eu recebi. Né? Então, é isso aí. A gente tem que se colocar nas mãos de Deus, buscar o reino de Deus. Então, buscar, só para concluir, não é algo que a gente faz sentado no sofá. De jeito nenhum. De jeito buscar, nenhum. A gente demanda esforço. Exato. E, assim, de maneira nenhuma, o que nós estamos comentando aqui à luz do livro de Mateus, é para dizer, por exemplo, de que, de forma simplista, de que qualquer problema patológico de ansiedade, qualquer problema patológico de depressão, ele se resolve simplesmente assim, coração, espiritualizando tudo. Não é espiritualizar tudo. Apesar de, como servos de Deus, nós entendemos que a mão do Senhor, ela é poderosa para tudo. Mas a mão do Senhor também se faz presente em tratamentos médicos, usando a medicina e assim por diante. O que nós estamos afirmando aqui é que, seja qual for o problema que nós temos, nós podemos e devemos procurar aquilo que o Senhor nos dá à mão para poder usufruir. Exatamente. Serviço médico e assim por diante. Mas, acima de tudo, nós temos que nos colocar nas mãos de Deus. E eu acho que assim, é um coquetel, né? A dependência é tudo, né? A dependência está sobre todas as coisas, mas aí nesse coquetel você põe oração, você põe Bíblia, você põe história de homens da Bíblia que passaram. Você tem Elias, que literalmente foi para a caverna, né? Você tem Davi, que fala no Salmo 32, meus ossos eles envelheciam, né, pelos meus gemidos. Jó, dizendo assim, maldito é o dia que eu nasci, porque se tivesse nascido não tinha isso. Pesado. Homens na história da igreja, né? Quem é o grande pregador? O príncipe dos pregadores aí, né? Spurgeon, né? Não foi ele que teve. Ele é chamado. Ele teve um quadro de depressão, não teve? Mas essa situação nós não estamos isentos disso. Exatamente. O que nós temos que entender é que Deus opera a cura através também dos recursos que Ele nos coloca. Exatamente. Mas sempre como servos de Deus nós vamos acreditar a ação do Senhor na cura que nós estamos recebendo. Sempre. É entender que oração, Bíblia, aconselhamento pastoral, aconselhamento com irmãos cristãos experientes na palavra de Deus, profissionais, remédios, iniciar um novo hábito, uma nova atividade, tentar aprender alguma coisa. E dentro desses hábitos que nós devemos cultivar, como você colocou muito bem, é a intimidade com Deus. Exatamente. É a oração, é a meditação na palavra. Você pode se envolver com um projeto social, você pode envolver... Nossa, é tanta coisa que Deus tem nos presenteado para vencer a depressão, a ansiedade. A gente não pode achar que Deus esqueceu da gente. Exato. E que a gente é o pior. E o que não pode fazer é se acomodar. Exatamente. Eu sei que às vezes parece difícil, mas o seu grande desafio, se você se sente assim, ou se começa a sentir assim, é tomar uma postura antes que essa postura tome conta de você. Dar início a isso. Pega o boletim da igreja, ou pega da sua igreja, ou pega o telefone do seu pastor, ou pega o contato que você tiver, pega o nosso telefone, liga pra gente, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer, o negócio é a gente se aproximar de Deus. E Deus vai prover da maneira dele, os recursos dele, né, que envolvem N recursos, a solução. Exatamente. Agora então, capítulo 7. Chegamos. Não julgar, não me julgue. Eu lembro que eu trabalhava numa oficina, né, na parte administrativa, antes de ir para o seminário. E aí a gente sempre fazia devocional da manhã, e aí sempre dirigia. E Deus deu a graça de trabalhar com mais 3 pessoas que eram da mesma igreja: Luiz, Tony, Rogério, né, a gente trabalhava na mesma empresa. E aí os mecânicos, os amigos lá, eles sabiam que a gente era cristão. E aí eles tinham umas práticas lá,
e às vezes faziam questão de falar com a gente alguma coisa sem sentido. Aí a gente ia falar alguma coisa, eles falavam: não julgueis para não ser julgados. Sempre lembravam isso, né? Sempre falavam desse versículo. Só que eles lembravam só dessa parte do versículo, né? E aí, a gente pode ou não pode julgar? O que Jesus quer dizer com não julgueis, né? Na verdade, assim, se você entender que você não pode exercer nenhum tipo de julgamento, o próprio versículo 6 é impraticável. Não deis aos cães o que é santo. Exatamente. Você tem que ter o senso, o critério julgador para saber o que é e o que não é de Deus. O que é bom e o que é ruim. Isso é um processo de julgamento. Agora, é lógico que a gente não pode julgar, principalmente quando a gente leva em consideração o contexto da salvação. Exatamente. Então, nós não temos o poder de condenar ninguém. Se a gente fosse traduzir isso em palavras, isso quer dizer que em ações práticas, olha, meu irmão, minha irmã, nós podemos passar na frente de uma boca de fumo, nós podemos passar na frente de um boteco, encontrar gente caída, cachorro lambendo a boca, todo sujo, todo mal cheiroso, e a gente olhar e falar: olha, eu não tenho como afirmar que Deus não vai ter misericórdia desse homem. É por isso que a palavra do Senhor, as boas novas de salvação, elas têm que ser divulgadas e têm que ser levadas a todos a quem o Senhor coloca na nossa frente para poder pregar, porque não somos nós quem decidimos quem é e quem não é filho de Deus. Não somos nós que temos o poder para julgar agora o que é salvo e o que não é. Um pastor, estava vendo a pregação, eu achei uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém falar assim. Não é naquele sentido de que a pessoa inventou uma coisa nova. Mas quando a gente passa por uma pessoa assim, é um irmão, um potencial irmão em Cristo. Isso é legal. Né? A gente pode passar por uma pessoa que está ali jogada, né? E muitas vezes a gente passa e acha que ele só está incomodando ali, que ele é um problema da sociedade. A gente passa por uma pessoa que se prostitui, a gente fala: lá, prostituta. Aí esse pastor fala assim: a gente deveria olhar para ela e dizer: ela pode ser minha irmã que está na prostituição. Ele pode ser o meu irmão que está vivendo como um morto, vivendo como um animal. Pode ser o meu irmão ali. E aí você falou, acho que você colocou tudo aí, porque vamos pegar o exemplo que você colocou a respeito da prostituta. Quando você fala assim: não julgueis, não julga a prostituta. O que você tem que julgar é a prostituição. Exato. É errado. Isso, quando a gente pega no capítulo 8 de João, quando levam para ele a adúltera, pega em flagrante adultério lá, todo mundo lembra desse texto, quando fala que Jesus fala: olha, onde estão os teus acusadores? Tem nenhum aqui? Eu também não te condeno. Vá e o que? Não peques mais. Mas as pessoas parecem que só lembram da ideia do que ele diz: eu também não te condeno. Mas ele fala para você ir não pecar mais. Ele não chegou e abonou ela na questão da prostituição. Não. Pode continuar fazendo o que você está fazendo. Ele não falou isso. Ele amou a pecadora. O pecado foi rejeitado por ele. Então, quando a gente encontra isso aqui, ele está falando justamente o julgar é o pecador, cara. Porque isso não é nosso. Isso é Deus. Exatamente. Agora, o pecado, nós temos que ter um senso de julgamento para saber o que pertence a Deus e o que não pertence a Deus. Isso é inerente ao nosso contexto. E quando a gente julga assim quando a gente tem esse julgamento injusto, assim, é o que ele está falando aqui. A gente está acumulando uma trave no nosso olho. Exato. Né? Eu sempre falo dessa série na igreja, mas ninguém assiste. The Chosen, né? Essa série, o primeiro capítulo vai começar mostrando a história de Maria Madalena. Só que no começo da série ela é conhecida como Lilith, né? Como se fosse o nome dela de prostituição. E numa das passagens, a conclusão do capítulo é a parte mais bonita de toda a série até agora, que é quando Jesus vai, ela está num lugar, aí vem uma pessoa
e tenta levar ela para um programa, né? Para ter relações com ela. Aí ela rejeita, tem uma discussão. Jesus chega logo em seguida e ela também tenta rejeitar Jesus. Só que naquele momento a cena já mostra como se ela estivesse sentindo algo diferente, né? E ela sai assustada e Jesus sai atrás dela. E ela está indo chorando, olhando para trás com medo. E Jesus chama Maria. Aí ela fala: Maria é o nome que meu pai me chamava. Aí ele vai citar um texto, se eu não me engano, de Oséias. Vai dizer: eu te conheço, você é minha. Aí não tem jeito. Naquela hora. Então, assim, é o que Jesus fez. Ele não olhou para a prostituição dela, ele olhou para Maria, a pessoa que Deus fez. Isso aqui é muito bonito, é que a gente tem que lembrar sempre, né? E a sequência? Então, pedir e dar-se-vos-á. Essa passagem é maravilhosa, né? Bater e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ou quem dentre vós, aí já começa a mudar um pouquinho a história, a gente vai entender por quê. Dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra. Ou vós sois maus, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Então é só pedir-lhes, quem te recebe, né? Oh, meu Deus, misericórdia. É impressionante assim como algumas pessoas elas pegam textos bíblicos isolados e fazem doutrinas pseudo-bíblicas em cima desses textos isolados e passam a defender cada coisa maluca. E uma dessas coisas malucas é a ideia de que Deus está pronto para atender o desejo do coração humano. Chegam a dizer assim: eu determino. Esse determinismo teológico é um negócio. Jesus amado. Cuidado assim, com isso, gente. Todo você que já ouviu isso, você que está em casa ou em qualquer lugar assistindo isso que nós estamos gravando aqui, o nosso estudo, você pode perceber que quase sempre que você vai ouvir alguém falando sobre isso, ele não apresenta um contexto real do que foi dito. Porque todas as vezes que nós vamos pegar, seja no Evangelho de Mateus, seja no Evangelho de Marcos, seja no Evangelho de Lucas, seja no Evangelho de João, que é um evangelho diferente dos outros três, ou seja nas cartas paulinas, quando Paulo faz menção a essa situação, a proposta é sempre a mesma. Tudo que eu pedir em nome de Jesus, tudo que eu pedir para frutificar para Ele. Não é o desejo do meu coração, mas através de mim a vontade dele vai ser realizada. Exatamente. Porque o desejo do meu coração é que a vontade dele seja feita. Quando a gente pega no capítulo 15 de João, quando ele fala da videira, e no final do texto da videira ele fala justamente isso: tudo que pedis em meu nome e tal, mas ele está falando de dar frutos da videira. Dar frutos da videira, e tudo que pedires para dar esses frutos vos será concedido. Não são os frutos do coração do homem, são os frutos da videira. Então todo o contexto bíblico está voltado para a ideia de o que o meu coração pedir na vontade de Deus para a glorificação do seu nome, isso vai ser realizado. Agora, se o meu coração tem o desejo de agradar o meu coração, está fora de todo o contexto desses textos aqui. E vai estar relacionado também com bom julgamento, né? A gente estava falando agora há pouco sobre não julgar, mas não julgar de acordo com os critérios humanos, né? Esse aqui é o grande Tanto detalhe. É que Jesus vai dizer, vocês que são maus. Então, se nós somos maus, a nossa tendência é pedir coisas que vão ser más para nós. Exato, né? exato. Vão ser... E outra coisa é que você falou um ponto interessante, quando a gente ora em nome de Jesus, né? Eu gosto de pensar assim, se eu vou lá no mercadinho lá do Fabrício, né? O pessoal chama. Aí eu falo assim, aí eu pego um monte de coisas, né? Pego lá picanha, pego lá contrafilé. Ou faz, hein? Né? Pego lá só coisa. Ou faz. Cara, eu chego lá no caixa e falo assim:
vou levar isso em nome de Ulisses. Aí o Fabrício vai lá e essa conta aqui é boa. Ele vai lá e joga lá, né? E daí assim, mas ele vai olhar e vai falar assim, mas o Ulisses não pediu nada disso. O Ulisses é vegano. Eu não vou te dar isso, porque você está pedindo, não é nada em nome de Ulisses, é para você mesmo, né? Então, aqui tem bastante a ver com isso também, nessa questão da oração. Mas isso também não impede a gente orar o que tiver no nosso coração. Não, porque Deus ele fala na oração também. Lógico, e a gente vai aprender o que é para orar. Lógico. É que acima de tudo a gente tem que estar ciente de duas coisas sobre a questão do contexto da oração. Primeiro, oração é uma declaração de dependência. Quando eu me coloco a orar diante do Senhor, eu estou declarando minha dependência a Ele. Exatamente. Assim, entendendo que, Senhor, eu não posso, eu não consigo, eu não sou nada diante do Teu poder, como diz a música. Então, aqui eu estou me declarando diante do Senhor que eu não sou nada, eu dependo do Senhor. E, obviamente, diante disso, que acima de tudo, naquela oração que foi ensinada lá, seja feita a Tua vontade. Exatamente. Essa é a grande questão. Seria hipocrisia a gente ter um desejo no coração, ter uma ansiedade, ter um medo, ter alguma coisa e tentar esconder de Deus, né? Então, aí também vai falar uma regra de ouro, né? Básica, tudo que você quiser que façam para você, você deve também fazer para as outras pessoas, né? E vai falar que isso é uma regra de ouro, mas também é uma porta estreita, né? Uma porta estreita. A tendência nossa é querer muito mais receber do que dar, né, Ulisses? E também depois vai falar do perigo dos falsos profetas, que ainda precisamos muito lutar contra isso, né? Cuidado com aquilo que falam, cuidado com aquilo que tentam ensinar, cuidado com aquilo que... não estou dizendo que a gente seja, né, os presbiterianos são os profetas, os bons, mas a ideia é de olhar sempre que alguém estiver falando em nome da Bíblia, olha para a Bíblia. Seja bereano. Né? Exatamente. E aí, concluindo então o sermão, no versículo 25, ele traz uma palavra aí pesada, né? Porque às vezes as pessoas estão ensinando, estão dizendo que deve ser feito, estão colocando regras religiosas, estão dizendo Senhor, Senhor, né, Ulisses? Mas o quê? O que eu vejo assim de muito sério nisso é simplesmente o fato de que, se você diz que você quer obedecer ao seu pai, mas se você não ouve verdadeiramente o que o seu pai está dizendo, aí você não está obedecendo ao seu pai. E no contexto bíblico, é difícil você ter o fundamento correto para a sua vida, para a sua casa. É difícil você ter o fundamento correto se você não conhece o fundamento correto. Exatamente. Então, assim, o nosso grande problema, quando a gente fala assim, acautelai-vos, ou quando o contexto bíblico fala, acautelai-vos dos falsos profetas, ou tome cuidado com os falsos profetas. Mas para eu identificar o falso profeta, eu tenho que entender qual é a falsa profecia. Mas para eu identificar qual é a falsa profecia, eu tenho que identificar qual é a verdadeira profecia. Mas para eu identificar qual é a verdadeira profecia, eu tenho que ter contato com a Bíblia. A revelação de Deus já foi estabelecida aqui. É igual Paulo fala, se não tem lei, não tem pecado. Não é? Mas é justamente essa ideia. Se não tem regra, você não sabe o que não pode fazer. Aí, mas se eu não leio a Bíblia, se eu não, aquela conversa que nós estávamos tendo mais cedo, antes aqui no começo da gravação, se eu não tenho o costume de fazer meus devocionais, se eu não leio a Bíblia, se eu não participo de estudos da igreja, eu fico impressionado às vezes assim, meu irmão, vou falar para você aqui, vou falar para você agora. Se você não tem o hábito de meditar na palavra, se você não participa dos estudos semanais da sua igreja, se você não participa da escola dominical da sua igreja, e só participa do sermão de domingo, do culto de adoração domingo, que tem uma proposta relativamente diferente, você está muito, mas muito susceptível a ser levado por qualquer vento de doutrina que não seja exclusivamente bíblico, porque você não tem um parâmetro correto para poder fazer o julgamento que nós falamos lá atrás. Então isso é necessário.
O estudo da palavra, ela é estritamente necessária para você julgar isso. Exato. Senão daqui a pouco você começa a olhar o jejum como uma moeda de troca com Deus. Eu vou fazer para ganhar isso. A oração vai mover o coração de Deus, transformar o coração de Deus em meu benefício. O que vale, na verdade, é a minha fé e a minha força de vontade. Por isso, se eu determinar, isso vai acontecer, porque Deus está aqui também para me atender. Olha, esse tipo de pensamento é fruto de um pensamento que não está firmado na verdadeira doutrina, na verdadeira fé. E é por isso que fica fácil da pessoa que não conhece a palavra se deixar levar por esses ensinos, porque não tem um parâmetro para criar um julgamento. Exatamente. Aí qualquer coisa que se fale que pareça lógico, ou agradável, palatável, aí ele vai aceitar. E aí eles vão... isso daqui, qual o fruto dessas árvores más, né? São pessoas que pensaram a vida inteira que estavam vivendo no reino, mas estavam vivendo o seu próprio reino, né? Então dizendo assim: Senhor, expulsamos, profetizamos, tudo em teu nome, nós fizemos muitos milagres. Jesus vai dizer que nunca conheceu essas pessoas. Isso, rapaz, né? Isso é outra coisa interessante. Outra coisa... Eu nunca tive intimidade com vocês, nunca tive vida com vocês. Mas né? aí é o que a gente está olhando aqui. Quando a gente vê o caso, por exemplo, do povo de Deus que ficou cativo na Babilônia, 70 anos lá, cativo na Babilônia. Quando eles saíram de lá, saíram pelas mãos de quem? Ciro. Ciro era quem? Rei da Pérsia. Pérsia era um reino cristão muito longe disso, muito longe. Mas o que Deus mostra com aquilo? Que tudo e todos estão nas mãos da sua potente vontade. Exato. É Ele que executa, Ele é soberano e todo-poderoso sobre aqueles que creem nele e sobre aqueles que não creem nele. Ele é o todo-poderoso. Ou seja, Deus usou Ciro, um ateu, vamos colocar dessa forma, um idólatra, ateu não, mas um idólatra, ele usou Ciro para o cumprimento do seu propósito. Por que eu estou falando isso com você? Meu irmão, às vezes a gente tem mania de olhar, de valorizar ou de valorar as coisas por aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe. Às vezes você vê ali, o sujeito está falando em línguas, o sujeito profetizou, o sujeito que era coxo levantou, e o cara que era cego enxergou, quem era surdo ouviu, e quem era isso fez aquilo e tal, não sei o que lá. Aquilo é de Deus, é de Deus, é de Deus. Meu irmão, o que responde se é de Deus é o entendimento que vai seguir durante o dia. Avivamento não é culto. Avivamento não é momento, avivamento é vida. Exatamente. É vida. Então, alguns momentos que você vê determinadas coisas acontecendo por intermédio de alguém, não acredita esse alguém a ser um verdadeiro servo de Deus. E outra coisa, milagre é sinal, o sinal aponta para algo, né? E o que acontece às vezes assim, na igreja X acontece isso, né? O pastor fulano de tal faz isso. Não é milagre, não é milagre verdadeiro, sim. Não no resultado, eu estou dizendo, mas no sentido de que quem está sendo glorificado com esse milagre? Não é, cara? Quem está sendo visto como poder, né? De quem é o poder que realizou esse milagre? A gente está vendo aqui, eu curei, eu profetizei, eu expulsei demônios. Mano, te conheço não, mano. Eu usei você porque eu sou soberano, mas você não tinha vida comigo. Exatamente. Aquilo que você falou, você não tinha intimidade. Eu lembro de um caso de um ex-aluno, há muitos anos atrás, que ele chegou para mim numa segunda-feira e falou: olha, participamos de uma vigília, esse final de semana, olha, Deus falou e Deus moveu, e gente falando em línguas e cadeira flutuando. Estou exagerando um pouco a fala dele, mas ele estava falando, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo, e Deus revelando, e Deus mostrando aquilo, é mesmo? E foi bom. E como é que está a sua segunda? E o que mudou na sua segunda? Exatamente. Sua vida com Deus melhorou, cara? Sua intimidade com Deus melhorou? Você acordou diferente diante de Deus falando: Senhor, eu sou teu, me dá por misericórdia a oportunidade de testemunhar do seu amor, da tua graça, tá? E se isso não mudou, aquilo lá
acabou. Por acaso, esse menino nessa mesma semana acabou levando suspensão por ter jogado uma pedra na cabeça de outro menino. Não estou dizendo que foi por isso não, estou falando que foi por isso. Mas o que eu estou querendo realmente dizer para você é que você tem que aprender Exatamente. A entender o que é realmente a vontade de Deus. Eu não desacredito que tem momentos que a gente, né, Deus, pela graça dele, dá para nós impactos assim, né? Tem dias que a gente vai chorar com louvor, vai ter dias que a gente vai se arrepiar no louvor, vai ter dias que a gente vai ter, sei lá, vai ouvir como se Deus estivesse falando mais diretamente. Mas aquilo não deve ter um fim em si mesmo, né? Não deve ser a busca da gente. Aquilo é uma graça de Deus que dá uma energia, um gás a mais para a gente continuar. Exatamente isso. A vida com Deus não é sentimentalismo. Exatamente. Não é. Deus nos dá o privilégio, como diz, vou citar de novo nosso catecismo, de ter prazer nele. Deus nos dá o privilégio de ter prazer nele, de ter alegria, e isso também é sentimento. Mas nós não temos o nosso relacionamento com Deus pautado por aquilo que o nosso coração sente, porque o nosso coração ele é enganoso. Exatamente. E tem horas, isso nos leva a pensar uma outra situação também. Olha, não tem dia que você vai chegar na igreja e você vai se sentir não tão bem. Porque Deus vai usar a mensagem, usar o contexto litúrgico, usar os louvores para falar: você está errado, você está errado e você tem que mudar, porque Ele é Pai, Ele ama, Ele se importa e assim por diante. E tem dia que você vai chegar e não vai ouvir: olha, você é o ouro de um fio, você é... Não, tem hora que você vai chegar e é Deus puxando sua orelha. Exatamente. O parâmetro da espiritualidade é o salmo. Aí tem salmo de lamento, tem de precatório, tem de tudo. Tem salmo de tudo. É verdade. Você está bem correto na sua observação. Tem salmo que você vai e fala: nossa, que lindo, né? Eu encontrei, Senhor, teus altares, uma casa, né? Mas tem um que vai falar: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? E aí ele encerra com uma parábola, né, Ulisses? Daquele que edificou a casa sobre a rocha e aquele que edificou a casa sobre a areia. Quando eu olho para essa passagem, eu vejo o grande ensinamento dela como assim: as palavras de Deus nos dão a base mais sólida, né? A casa sobre a rocha. Mas fazer uma casa sobre a rocha é muito mais difícil do que cavar a areia, né? É verdade. Né? É verdade. Então, assim, a ideia de que vai durar, né? Vai ser a estrutura de Deus mesmo para minha vida, mas ela não vai anular o esforço necessário para que eu preciso ter, que demanda da minha parte também. Né? É isso. Eu acho que é isso. Bom, então, o que a gente viu aí do capítulo 1 até o capítulo 4 é a apresentação do rei do reinado de Deus em Cristo, e do capítulo 5 ao capítulo 7, que é o Sermão do Monte, esses princípios desse reinado, os princípios do rei para a vida do seu povo. E aí o primeiro grande discurso, o primeiro grande discurso dele, de Jesus. Gente, você que acompanhou a gente, muito obrigado pela sua paciência. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas eu creio que foi muito bom. Se você não conseguir ver tudo, vai aos pouquinhos. Mas importante é você curtir, compartilhar, seguir ali, fazer sua inscrição no nosso canal, ativar as notificações e compartilhar a palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo isso é você ter sede pela palavra, ser transformado por ela, se entender vivo na palavra de Deus. Amém. Certo? Amém. Até a próxima quinta. Fica na paz, irmão. Tchau, Deus tchau, abençoe.